Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sentiram a nossa falta esse final de semana, essa semana inteira que passou? Como vocês observaram aí, algumas pessoas que já estão nos acompanhando, eu fiquei esses 5 dias sem postar nada. Essa última semana eu não postei nada, porque aconteceram muitas coisas. Algumas pessoas estavam na expectativa aí para saber como seria o nosso primeiro contato com as crianças. E eu tirei essa semana, eu me dediquei exclusivamente ao convívio com eles, ao contato com eles, porque a gente ainda está num processo de aproximação e é um processo virtual por enquanto, porque a gente mora em estados separados, né? Então eu queria estar assim, disponível, a minha mente e o meu corpo tá toda disponível para esse momento, para eu vivenciar essa fase. Então eu me desliguei de tudo, fiz o básico no trabalho e consegui me desvincular de tudo para poder me dedicar só a essa experiência, pelo menos nessa primeira semana. Então eu vou contar agora para vocês um pouquinho como foi essa semana para mim, para Carlos, aqui pra gente, e contar para vocês como foi o nosso primeiro contato com os meninos, como foi a nossa experiência, na medida do possível do que eu puder falar com vocês. Lembrando que existe um processo e tem sigilo do processo, então as crianças são sempre preservadas. Eu só vou falar mais a minha experiência e a experiência de Carlos em relação ao todo o processo, tudo que está acontecendo. Então, gente, como eu tinha falado com vocês da última vez, a gente ficou programado para falar com os meninos na última terça-feira. Só que, quando foi na segunda-feira, criou-se uma expectativa que a gente poderia falar com os meninos na segunda-feira. Então, nós nos preparamos e acreditamos que a gente ia conseguir falar com eles. E foi o primeiro dia que eles viram a gente pela primeira vez. Eles viram vídeos que a gente mandou para eles, a gente se apresentou para eles nesses vídeos e eles tiveram esse primeiro contato, porque eles já sabiam que existia uma família interessada em conhecê-los e ele não sabia a cara da gente, eles não sabiam como a gente era, se a gente era jovem, se a gente era velho, se a gente era novo, se a gente era... Eles não sabiam, não faziam ideia de quem era. Essas pessoas que queriam conhecer eles, porque o processo é lento, então apresenta as crianças para não criar nenhum trauma. O fato da gente se conhecer pela primeira vez, só conhecer, sabe? Aquela família que está interessada só em conhecer a gente. E assim foi. Foi mostrado para eles, eu fiz um vídeo, Carlos fez um vídeo. Muito difícil fazer um vídeo, por sinal, para se apresentar para os seus filhos. É complicado, a gente tenta várias vezes, Carlos também tentou várias vezes, eu tentei várias vezes gravar esse vídeo pra ficar assim, o mais autoexplicativo possível e o mais simples possível e carinhoso possível. Era tudo assim, a gente tentou colocar todo o nosso sentimento naquele vídeo para apresentar para eles, sem poder falar com eles assim, eu vou ser seu pai, eu vou ser sua mãe, para não chocar as crianças. Então, foi tudo assim, bem com muita cautela, bem cuidadoso mesmo. E aí mandamos esses vídeos, as crianças viram na segunda e, ai meu Deus do céu, eu fiquei aqui, gente, eu fiquei numa preocupação, uma ansiedade para saber o que é que os meninos tinham achado da gente. Carlos também, a gente ficou assim na expectativa, né? Passei o dia em oração, entregando na mão do Senhor, para ver como que seria, o que é que os meninos iam achar, o que é que eles iam decidir, porque como os meninos são maiorzinhos, eles também têm vontade própria, né? Não é, faça a nossa vontade, é faça a vontade de nós todos. Então, a gente pegou e ficou aí em oração, aguardando para saber como seria, né? Até porque até aí na segunda-feira a gente também não tinha falado com os meninos ainda. Aí pronto. Na segunda-feira a gente passou alguns vídeos, aí eu mostrei aqui, também fiz umas filmagens daqui de casa, mandei para eles verem, para eles conhecerem como era a casa da gente e tudo, e mandei um pouco do vídeo lá da chácara da gente, depois mandei um pouquinho da fazenda, que a gente passeia muito na fazenda, para eles conhecerem o que é que a gente faz, como que é a nossa vida, eles saberem um pouquinho de quem a gente é, do que a gente gosta. E aí mandamos e aguardamos e ficamos criando uma expectativa que a gente ia conseguir falar com eles na segunda-feira. Mas foram muitas informações que eles receberam e esse primeiro contato ficou para terça-feira.
Aí, de segunda para terça, eu fiquei assim, muito preocupada, pensando, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que os meninos vão querer conversar com a gente? Será que eles vão querer conhecer a gente? E passei a terça-feira, quando chegou no final da tarde, o pessoal lá informou que a gente ia fazer uma ligação. Eu achei que eu ia fazer uma ligação só para pessoas adultas e tal, que estariam interagindo lá com as crianças para criar esse primeiro momento, né? Mas não. Esse primeiro momento era uma ligação pra gente falar com os meninos. Gente, quando ela me falou que a gente ia falar com os meninos, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. E eu fiquei preocupada assim, gente, eu não posso chorar, porque se eu chorar, eu vou assustar as crianças, então eu não posso chorar de jeito nenhum. Olha como meu cabelo tá lindo. Eu não posso chorar de jeito nenhum. Então eu tenho que ser forte, agora. E aí, começamos a falar, nós duas e tal, aí Carlos entrou na chamada de vídeo, né? E aí, teve um momento que eu perguntei a ela assim, antes de saber que eu ia falar com os meninos, eu perguntei assim, e aí, como é que os meninos estão? Como é que reagiram lá com os vídeos da gente? Aí ela disse assim, eles estão aqui comigo. Aí ela virou a câmera assim e mostrou as meninas sentadinhas assim, esperando pra falar com a gente. Mas, gente, eu achei a coisa mais linda do mundo, aquelas duas meninas lindas me esperando pra conversar com a gente. E nosso menino não tava na hora, ele tava gravando um vídeo pra mandar pra gente. E, gente, foi uma emoção que eu senti naquela terça-feira que vocês não têm noção, sabe por quê? Vou abrir meu coração pra vocês. Durante muitos anos da minha vida, muitos mesmo, eu me perguntei, Senhor, por que comigo? Por que com Carlos? Porque Carlos é uma pessoa boa, eu me considero uma pessoa boa. E porque justamente com a gente, porque a gente não conseguiu ter nossos filhos biológicos, a gente não conseguiu gerar. O que é que a gente fez? A gente se pergunta, as pessoas não entendem isso. Mas, para uma pessoa que tenta ter filho e não consegue, passa 1000 coisas na cabeça. E ninguém tá apto a julgar. Só quem tá apto a julgar é quem já passou pela mesma situação. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não desejo para ninguém na vida passar por essa situação. Porque é um sofrimento, gente, sem fim. É uma dor sozinha, assim, uma dor solitária, sem fim. E eu ainda acho que para a mulher é mais sofrido do que para o homem, porque o homem, de qualquer forma, só tem mais o contato com a criança quando a criança nasce. Mas a mulher não, a mulher gera aquele filho cresce dentro da mulher. Então, para a mulher, aquela sensação de que você quer ser mãe, quer gerar, quer amamentar seu filho, quer sentir seu filho mexer dentro da barriga, quer ver o parto, você quer ver o primeiro choro do seu filho. Aquilo ali tudo, quando você sabe que você não vai ter filho, que você não vai gerar, você tem um luto pelo que você não viveu. Então, durante muitos anos na minha vida, eu vivi um luto. Eu vivi luto pelo que eu não vivi, pelo que eu sabia que eu não ia ter a oportunidade de ter. E aí, desculpa. E aí, quando eu falei com os meninos na terça-feira, eu entendi, assim, que todas aqueles questionamentos que eu já tinha feito para Deus, tantas e tantas vezes eu já tinha me questionado assim, Senhor, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de tão errado assim? O que foi que aconteceu que eu merecia passar por isso? Então, na terça-feira, eu peguei e entendi assim. Isso já passou, né, gente? Muitos anos eu passei uns momentos difíceis, mas preocupada com essa situação, mas nos últimos anos, uns 2, 3 anos pra cá, eu fiquei assim, inteiramente entregue ao Senhor. Então, essas indagações que eu fiz anteriormente. De uns 3 anos pra cá, eu entreguei a minha vida assim, completamente nas mãos do Criador.
Falei, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. A ti toda a honra e toda a glória. Eu estou entregue nas tuas mãos. Eu, meu marido, nossa família. A gente está entregue nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, a tua misericórdia nas nossas vidas. E a partir disso, eu comecei a confiar 100%. Falar, ó, aceitei. Literalmente, eu aceitei. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Não significa, gente, que eu não tenha uma esperança lá no fundo do meu coração, que um dia eu possa ter um filho, gerar um bebezinho, amamentar um bebezinho. Não significa que a minha esperança, aquele fio de esperança existe dentro de mim, sabe? Por mínimo que seja, ele existe dentro de mim. Mas eu entreguei as nossas vidas na mão de Deus e aceitei que Deus estava permitindo que acontecesse comigo que fosse melhor para nós. E aí, nesses 3 anos, foi entregue na oração, foi aí que a gente resolveu entrar na fila de adoção, passou por todo o processo, encontrou as crianças e tudo mais. E eu acredito que tudo isso é obra do Senhor. É obra do Senhor nas nossas vidas. E aí, quando foi na terça-feira que a gente falou com eles, que eu olhei para eles assim, foi uma conversa tímida de ambas as partes. Eu tentei um pouquinho puxar uma brincadeira ou outra, que eu sou muito comunicativa, sempre fui. E eles estavam um pouquinho com vergonha, Carlos também é um pouquinho tímido, mas também tentou puxar um pouquinho de assunto para poder soltar os meninos, né? Foi a primeira conversa da gente. Mas, gente, quando eu vi o primeiro sorriso, o primeiro olhar, quando eu entendi ali que Deus me preparou e preparou Carlos a vida inteira para eles. Era como se Deus estivesse falando assim comigo. Eles estavam esperando vocês. São seus. E eles precisam de vocês. E vocês precisam deles. E ali eu entendi que era tudo que a gente sonhava e mais um pouco, sabe? As crianças, nossa senhora, eles são maravilhosos. São lindos. E eles gostam, por incrível que pareça, eles gostam das mesmas coisas que a gente, as mesmas comidas favoritas. Eles amam a natureza, amam os animais, como a gente. É uma coisa assim. A nossa menina do meio faz aniversário no mesmo dia que eu. E os meninos fazem aniversário, os outros dois, na mesma semana do pai e na mesma semana da minha mãe e da minha sogra. É um negócio assim, ó. Em uma semana faz aniversário minha mãe, a minha caçula, Carlos, a minha sogra e o meu mais velho. Todos fazem aniversário na mesma semana, assim. É um negócio... Gente, vocês não têm noção, não. Aí a gente conversamos por mais de 1 hora. Quase 2 horas a gente ficou conversando na chamada de vídeo. E todo mundo ficou pensando assim, meu Deus, vai ser bem rapidinho a chamada, porque é o primeiro contato deles, né? Então eles vão só se conhecer. Então não vão ter muito assunto e tal. E aí a conversa, o assunto foi fluindo e a gente foi conversando e se encantando. E eles conhecendo a gente conhecendo eles. É aquela história. Quando falam que a adoção é filho que nasce do coração, ali a gente considerou que era o nosso parto, era o nascimento das crianças na nossa vida. Porque a gente não teve a oportunidade de ver o primeiro choro, de ver a primeira passada, de ver o primeiro dia de aula, de ver a primeira queda. A gente não teve a chance de ver a primeira palavra. Essas coisas a gente não vai viver com eles. Então, pra gente, tudo que a gente viver a partir de agora é tudo a primeira vez pra gente. E pra eles também. Foi a primeira vez que eles ouviram o pai e a mãe falar. Foi a primeira vez que eles tiveram a expectativa de ser adotados. Foi a primeira vez que eles começaram a sonhar com essa possibilidade por causa da idade deles. Eles já não acreditavam mais. Então, pra gente é muito, muito mais especial do que vocês podem imaginar. Infelizmente, existem pessoas que não apoiam. Existem pessoas. A gente nem concluiu a etapa da adoção com as crianças, mas já existem pessoas que fazem algumas perguntas
que são muito, muito dolorosas, difíceis. Perguntas que nos constrangem, sabe? Mas a gente tá preparada para enfrentar essa situação. Porque da mesma forma que tem muita gente que critica e que bota medo na gente mesmo, sabe? Tem as pessoas que nos apoiam. Tem as pessoas que estão do nosso lado, que estão torcendo para que tudo dê certo, que estão nos apoiando e que eu tenho certeza que vão pegar na nossa mão, porque quando a gente encontrar com as crianças e as crianças virem morar com a gente, vai estar nascendo também um pai e uma mãe, porque a gente nunca foi pai nem mãe de ninguém. Então, a gente vai passar por situações que a gente não vai saber como resolver. A gente tem noção disso, a gente sabe disso. E aí, a quem é que a gente vai recorrer? A essas pessoas. Pessoas próximas, vizinhos, amigos, os familiares, as pessoas queridas que nos amam, que querem nos proteger, vão estar lá do nosso lado para esses momentos, porque são momentos que qualquer pessoa vai passar. Mesmo as pessoas que têm seus filhos biológicos, que geram o filho, passa por situações que não sabe como lidar e aprende como, vivendo. E a gente decidiu isso também, que a gente vai aprender vivendo e que as críticas vão vir e a gente vai superar, porque a gente está preparado para superar. A gente só pede que as pessoas que estão ao nosso redor e que vão conhecer os nossos filhos, que os amem, porque eles são puro amor. São puro amor, gente, vocês não têm noção, não. Eles... Desculpa. Eles são especiais demais, vocês não sabem. A gente tá tão feliz. Deus foi muito, muito mais generoso com a gente do que a gente merecia, porque são boas crianças. E eu tenho certeza que serão boas pessoas. Eu tenho certeza no meu coração que os meninos serão boas pessoas. E é isso que eu tenho orado a Deus. Eu oro a Deus para que dê saúde para eles e para nós, e que eles sejam crianças de Deus e que sejam boas pessoas no futuro, porque para mim o que importa é só isso, e o resto a gente vai dar um jeito. As dificuldades, as coisas que forem aparecendo, as situações, a gente vai dar um jeito, como a gente sempre dá na vida. Mas entregar a vida ao Senhor, para mim, é a parte mais importante. E depois disso tudo, desse primeiro dia, quando a gente desligou aquela ligação, eu só chorei. Aguentei, deixa eu falar uma coisa, eu aguentei firme durante a ligação. Aguentei firme pra não chorar, porque eu não queria que a primeira experiência dos meninos com a gente fosse eu me acabando de chorar, porque eu sou uma manteiga, né? Então eu não queria isso. Aí eu peguei, aguentei firme. No começo da ligação eu dei uma choradinha, porque quando eu soube que eu ia falar com eles, eu não aguentei ver. E quando eu vi o meu menino, meu Deus, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu tava, como ele é o mais velho, eu tava mais preocupada com a reação dele, então eu fiquei tão emocionada e eu pedi perdão a ele que eu tava chorando. Ai, meu Deus, mas aí deu tudo certo. Aí no finalzinho da ligação também teve uns momentos assim que eu fiquei um pouquinho com a voz assim, embargadinha, sabe? Mas eu aguentei firme, eu fui muito mais forte do que eu imaginava. E quando a gente desligou a ligação, ainda ficou na chamada de vídeo eu e Carlos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, amor, os meninos são lindos. E eu só chorava e ele ficava assim, vai nega, vai beber uma água, vai, pra tu se acalmar. Porque Carlos estava trabalhando, gente. Era noite, ele estava trabalhando. Ele estava em um lugar e eu estava em outro. A gente não estava junto, não. Mas ele aguentou firme a ligação lá, mesmo trabalhando. E ele botou o celular lá e ficou tentando participar. Mas foi a coisa mais linda. E... ai, deixa eu ver mais o que é que eu quero contar pra vocês. E aí depois disso a gente se falou de novo mais 2 vezes. A gente ainda conseguiu se falar na terça, quarta e quinta. E foi maravilhoso. Cada dia que passa fica melhor, a gente já vai começando a se soltar mais, as crianças já estão criando mais expectativa para ver a gente, para conversar com a gente. E na sexta-feira lá foi feriado, então a gente não conseguiu se falar. E eu fiquei assim,
na expectativa. Eu achei que a gente ainda ia conseguir se falar, mas não deu certo. E eu vou falar com eles hoje de novo. A gente vai falar com eles hoje de novo, mais tarde. E eu tenho um monte de novidade para contar para vocês, mas deixa para contar no próximo vídeo, tá bom? E é essa experiência que eu queria dividir com vocês. Obrigada por nos acompanharem na melhor experiência de nossas vidas. Estamos muito, muito, muito felizes. Um beijo no coração de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem. Para mim é um prazer compartilhar um pouquinho desse momento com vocês, porque também fica registrado para nossa vida, para nossa história. Um dia eu quero que as crianças vejam isso. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deem um joinha, gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas as pessoas, todos os nossos amigos que estão mandando mensagens, compartilhando e que estão falando com a gente, ligando, ansiosos. Gente, obrigada por todo o carinho que a gente tem recebido. Um beijo. Fiquem com Deus.